Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, com Adilson Maris e Ricardo Honório. Olá, você que nos ouve. Quero iniciar o nosso programa desejando a todos muita paz, na certeza de que o bom Deus estará sempre conosco. Eu sou Adilson Maris, presidente da Comunhão Espírita de Brasília, e aqui comigo está Ricardo Honório, coordenador do Grupo Espírita Peixotinho de Brasília. Hoje iniciaremos o estudo do capítulo 1 do livro 2, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, quando abordaremos o tema Origem e Natureza dos Espíritos, que está contido nas questões de número 76 a 83 do Livro dos Espíritos. Meu caro Honório, seja bem-vindo mais uma vez à nossa casa para darmos continuidade a esse estudo, essa troca de conhecimento, buscando levar o Livro dos Espíritos àqueles que nos ouvem. É muito bom estar aqui, Maris. Estou sendo até repetitivo ao dizer isso, mas é uma satisfação muito grande poder contribuir não só com a divulgação, mas com o entendimento de maneira fácil do Livro dos Espíritos. Então, estamos aqui e vamos dar continuidade ao trabalho. Com certeza. Então, a gente começa o livro 2, né, o Mundo Espírita ou dos Espíritos, o capítulo 1, que fala dos Espíritos. Origem e Natureza dos Espíritos. E a questão 76 nos diz: que definição se pode dar dos Espíritos? Olha que pergunta que Kardec faz, né? E nessa pergunta, Maris, antes de você iniciar as considerações, é uma consideração que deve ser feita que às vezes passa despercebida por alguns. Kardec perguntou qual é a definição. Ele não perguntou qual era o conceito dos espíritos. Então ele queria saber se tem como definir exatamente o que são os espíritos. E aí vamos ver a resposta que você vai comentar. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Aí a gente para pensar. Os seres inteligentes que povoam o universo. E você vê uma pergunta inteligente e uma resposta mais inteligente ainda. Olha como eles começaram, como os espíritos começaram a resposta. Pode-se dizer. Ele não caracterizou, não definiu categoricamente, né? Pode-se dizer, pode-se entender como sendo os seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material. Mais para frente a gente vai poder comentar essa expressão fora do mundo material. Isso. É interessante também, né, quando a gente pega assim, porque muitas vezes as pessoas querem uma definição já clara, objetiva, é isso e aconteceu. Uma resposta pronta. O Espírito Verdade, quando ele nos dá isso, não pode-se dizer, ele leva em consideração o nosso próprio nível de evolução. Porque o que a gente pode entender hoje, amanhã não o será. A partir do momento em que a gente vai compreendendo que as possibilidades nos permitem novas revelações, naturalmente, mais adiante, outros conceitos não serão passados, outras definições não serão passadas. Fico muito feliz em ouvir isso de você, enquanto presidente da Comunhão Espírita. Uma vez, eu comentando com alguns colegas espíritas, me surpreendeu a reação ortodoxa, eu acho que esse é o nome mais apropriado, a reação ortodoxa dos companheiros, quando eu disse que a doutrina espírita não encerra todo o conhecimento sobre o mundo espiritual. Gente, eu vejo isso com uma forma tão clara. Nós tivemos a primeira revelação com Moisés, tivemos a segunda com Jesus, a terceira com o Espiritismo. Onde é que está escrito que não tem mais? E outra coisa, a própria doutrina espírita, o próprio Kardec quando a codificou, lembrou que ela vai ser atualizada ao longo do tempo. Se a gente pega o que o Chico Xavier nos trouxe e o que André Luiz nos revelou do mundo espiritual na condição das quais nós temos condições de compreender aquela informação, e quando ele trouxe essas informações, Chico foi taxado muitas vezes de obsidiado,
Né? De louco. De louco. Visionário. Então a gente vê, houve uma primeira informação, houve uma segunda informação, irão ocorrer outras informações. Então, a doutrina espírita, na medida em que nós iremos evoluir, tivermos condições de compreender novas informações, esses espíritos irão trazer novas informações. Então, por isso que ele diz, né? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Para o momento, esse entendimento basta. Basta. É exatamente isso. Basta. E depois a gente vai mais, como você estava bem lembrando, povoa o universo fora do mundo material. 77. Aí ele vem assim: os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados, por essa razão, filhos de Deus? Nessa pergunta está embutida um conceito do Deus todo, Deus único, mas tudo sendo o próprio Deus, ou seja, o conceito do panteísmo. Do panteísmo. Né? Olha como essas perguntas do Kardec, esse capítulo interessantíssimo. Então, quando o Kardec diz os espíritos são seres distintos da divindade, ou seja, são seres à parte, tem a divindade e tem os seres, ou seria tudo emanações, uma porção de Deus? Quando morrer, volta para ele. Quando morrer, volta tudo para ele. Perdendo a identidade. Exatamente. Né? Para que as pessoas possam entender um pouco do panteísmo, relembrar, né? Uhum. Então, já que você falou, pelo panteísmo é isso. Deus seria, na verdade, teríamos a representação de Deus no universo como partículas dele. Ao desencarnarmos, voltaríamos para o nosso todo. Não faz sentido essa doutrina, porque nós não teríamos individualidade, não faria sentido a vida na Terra. As nossas conquistas iriam servir para quê? Depois... Perdeciam todas. Exato. Aí vamos ver a resposta dele? Vamos ver. Olha, em função da pergunta que o Kardec, tentando fazer uma pegada com ele, olha a resposta dele. Meu Deus! Ele se surpreende com a pergunta. Com o absurdo que seria considerar isso, né? Daí, meu Deus! São sua obra absolutamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não ele mesmo. Sabes que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos filhos, uma vez que somos sua obra. Somos criaturas de Deus, né? Ele nos criou e nos deu a individualidade. Então, nós somos criaturas dele e não parte dele. Isso fica bem claro aqui, né? Aí a 78, ele nos traz aqui, ó. Os espíritos tiveram princípio ou existe como Deus de toda a eternidade? Essa pergunta aqui ela é muito interessante. E está dentro da anterior. Sim. Eu vou abordar uma coisinha a mais, né? Antes de a gente ler a própria resposta. Bom, eterno, só Deus. Lembrando o conceito de eterno, sempre existiu, sempre existirá. Não tem princípio nem fim. Não tem princípio nem fim. Os espíritos são infinitos, ou seja, sempre existirão. Tiveram um início. Exato. Aqui a gente já está respondendo a pergunta. O questionamento que eu vou lançar para nós aqui. Será que a gente consegue conceber Deus inativo? Não. Não combina. Não combina. Deus. Se você olhar a própria natureza, que é poderíamos dizer assim, uma representação da dinâmica divina. Isso. Né? Se a natureza não para nunca, Deus não poderia parar nunca também. Mas se Deus é eterno, dentro da eternidade ele vem criando. Então, e os primeiros espíritos? É só uma interrogação que a gente coloca. Então, entendeu onde eu quero ir buscar? Não sei se o nosso ouvinte está conseguindo captar. Deus sempre criou, Deus é eterno. Então, dentro da sua criação, a sua criação é eterna. Então, a gente não consegue visualizar esse início. Não consegue, Maris. E mais na frente tem uma questão que fala dessa questão. Em que momento nós, eu, você, as demais pessoas que habitam a Terra, em que momento nós surgimos como espíritos? Claro, a gente não tem resposta para isso. Mas quando a gente considera, por exemplo, a diferença de evolução que nos separa, por exemplo, de Jesus, que é apenas mais um dos espíritos criados por Deus em algum momento,
percebe-se a distância que separa o momento da nossa criação para a criação dele. Para a criação de Jesus. Isso. Vamos mais além. Jesus é o governador do planeta Terra, um planeta de segundo nível na evolução dos mundos. Planeta de expiações e provas. Imagina os espíritos responsáveis por planetas, pelos mundos felizes, pelos mundos angelicais. Isso. E pelas galáxias que deve ter. Né? Então você vê há quanto tempo o Criador vem criando. Isso. E continua. Isso. Então, perfeito. Só lançamos a pulguinha aí para coçar as pessoas. Lembrando, né, Maris, que a nossa intenção é essa. Como nós falamos desde os primeiros programas, nós não temos a pretensão aqui de fechar a questão. Não. Estamos aqui respondendo de maneira muito à vontade para suscitar nos ouvintes o interesse por estudar essa obra. Então, vocês que nos ouvem, corram atrás. Estudem, vão pesquisar, criem grupos de estudos em suas casas, porque tem muita informação que nem de longe a gente comenta. E lembrando a obra do Miramês, né, Filosofia Espírita, que comenta cada questão. Comenta. Né, para auxiliar no entendimento. Exatamente. Então, a resposta, repetindo a pergunta, os espíritos tiveram o princípio ou existe como Deus de toda a eternidade? A resposta. Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que eles são sua criação e submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade e isto é incontestável. Mas saber quando e como nos criou, não o sabemos. Pode-se dizer que não tivemos princípio, se entenderes com isso que, sendo Deus eterno, tem criado sem descanso. Mas quando e como ele criou cada um de nós, digo-te ainda, ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Aí aquilo que a gente comentou acaba caindo aqui, né? Eu estava lembrando dessa resposta aqui. Exatamente. Então fica patente. Tem muita coisa que não nos foi revelado, e não foi, obviamente, porque não temos condições de entender, e talvez neste momento não seja importante para o nosso crescimento saber. Com certeza. Cada coisa no seu tempo. Voltando àquela questão inicial que a gente estava falando, as revelações do plano espiritual são dadas de acordo, né, com a capacidade de entendimento de cada um e necessidade de crescimento. Então, a questão 79, né? Visto que existem dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Olha, é uma coisa que, já, pela própria pergunta, já... Parece óbvio, né? É óbvio, né? Vamos ver a resposta. Ele já diz assim, evidentemente. É tão óbvio que ele já começa a resposta dessa forma. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Mais uma vez, ele toca nessa questão aí, né, Honório, de que o momento em que são criados, a época, a forma, né, isso não nos foi revelado. Lá na frente é que ele vai dizer que nós somos criados simples e ignorante. O espírito ele é criado simples e ignorante, aí a gente vai poder discutir mais sobre isso, o que seria essa simplicidade, essa ignorância. Mas, por enquanto, ele vem nos trazendo essa informação. São dois elementos, o elemento espiritual e o elemento material. O elemento espiritual advindo do princípio inteligente, o elemento material do princípio material. Pois é. Eu acho que eu estou me especializando em assustar as pessoas. Comentando certa vez, durante uma palestra, quando era um grupo pequeno, e nós comentávamos das obras de Deus, do que foi criado por Deus, do que não foi, e que Deus criou isso, Deus criou aquilo. E eu falei que, na verdade, Deus só tinha criado 3 coisas. Mas como assim? Deus criou 3 coisas. Né? Deus criou o princípio espiritual, do qual advém todos os espíritos, desde o princípio espiritual, como já comentamos aqui anteriormente, passando pelo reino mineral, vegetal, animal, até chegar no nominal. Deus criou o princípio material, do qual advém todas as combinações materiais, e definiu as leis que regem esses princípios. A partir daí, a dinâmica da natureza, o automatismo das leis naturais
mantém esse processo, como o movimento da Terra em torno do próprio eixo. Alguém startou esse movimento e ele não parou mais. E ele se repete há bilhões de anos. Então, quando a gente começa a estudar essas características da divindade, eu defendo que a gente deve sair um pouco daquele modo fechado de pensar, meio que com medo de afetar a divindade, de cometer blasfêmias. Não, gente. Deus nos fez seres inteligentes. Por isso é que somos derivados, digamos assim, do princípio inteligente. Desenvolver a inteligência, buscar o entendimento, compete a nós. Em nenhum momento Deus vai ficar triste, constrangido, chateado pelo fato de a gente estar perquirindo. Não. A doutrina espírita nos traz esse viés, essa característica do ser inteligente, de buscar as informações. De questionar. Olha, o Livro dos Espíritos é um exemplo disso. Uma questão atrás da outra. 1019 questões. Kardec questionou e os espíritos vão nos liberando as informações de acordo com a nossa capacidade de entendimento e a capacidade deles de nos informar também. Né? Que ele mostra em várias questões que eles também têm as limitações dele. Claro. Ficou claro isso. Ficou claro. Perfeito. Aí, voltando aqui então à questão 80, nós temos: a criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Ao ler essa pergunta, eu lembro daquela coisa que nós aprendemos de que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou parou no 7º, né? E está descansando, estaria descansando até hoje. Que vida chata! Se eu fosse Deus, não queria uma vida dessa. Trabalhar 6 dias e o resto da eternidade parado sem fazer nada? Que é isso? Por isso que eu falo, muitas vezes a gente pergunta: qual é o céu que você quer? Qual é o céu que você imagina? E às vezes as pessoas: não, um céu onde a gente vai descansar. Eu falei: mas vai ser um tédio. Eu não quero um céu desse, não. Não vai fazer nada. Não, fica difícil. Eu tento fazer isso uma vez por ano durante as férias. Depois de uma semana eu já estou agoniado. Nem aguenta, né? Imagina a eternidade toda sem fazer nada, descansando. A eternidade toda descansando. Isso não é paraíso. Não. Isso não é paraíso. Não. Tem outro nome. Tem outro nome. Você captou meu pensamento. Então, vamos lá, voltando, né? A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? A resposta é permanente. Quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Hoje mesmo, nesse instante, Deus está criando. Jesus já disse isso. Já dizia. O Pai não para de trabalhar nunca. Pois é. Não cessa nunca. Então isso é importante, mostrando o seguinte: que se Jesus hoje é um espírito crístico, um espírito puro e iluminado, quando nós chegarmos ao nível do Cristo de evolução, espíritos estarão sendo criados, outros mundos estarão num processo, esperando espíritos crísticos também irem lá e ensinarem as leis divinas. Então é um processo... Você falou uma coisa agora. Quando nós chegarmos no nível de Jesus, é possível isso? Nós vamos chegar no nível de Jesus? Não só chegar, como continuar. Ultrapassar. Não ultrapassá-lo, porque quando a gente chegar no lugar, na posição que ele está, ele já está bem mais lá na frente. Mas essa pergunta eu fiz foi para insultar mesmo, porque aqui e acolá se encontra pessoas que questionam isso. É uma blasfêmia você querer ser igual a Jesus. Não é blasfêmia, não. É nossa obrigação. Ele veio para isso. Ele não é o nosso modelo e guia? O modelo é para ser seguido. E ele já alertou: vós sois deuses, fareis muito mais do que eu fiz. No momento que nós descobrimos isso, aceitarmos efetivamente, nos transformarmos, chegamos nisso. Chegaremos lá. E não é invenção minha nem sua, o próprio Cristo disse isso. Então, questão 82, né? É exato dizer-se... Marisa, eu acho que é 81 agora. Os espíritos se formam espontaneamente, perfeito. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Olha só que maravilha. A pergunta é o seguinte, né? Ele faz essa pergunta exatamente para dizer assim, ó: o pai e a mãe geram um filho. Ou seja, o corpo, sem ver a resposta, né? O corpo gera o corpo. O espírito gera o espírito. A intenção da pergunta está aí, né? É como se assim, o meu filho, o espírito,
que vem no Filho que nasce conosco, aquele foi criado por mim, pelo meu espírito, junto com o espírito da minha esposa, já que o corpo assim também o é. Essa é a feeling da questão. Não é? Olha só que interessante. Aí vamos ver. Deus os cria como todas as outras criaturas pela sua vontade. Mas, ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Então, mostrando que a criação do Espírito advém de Deus. Espírito não gera espírito. O corpo gera o corpo. Os espíritos são criados por Deus. O Evangelho já cita isso. O corpo vem do corpo, mas o espírito não vem do espírito. Não vem do espírito. A origem está do Criador. Pois é. Aí a gente tem que estar bem atento, porque isso aí já nos traz o próprio princípio da reencarnação, né? Aí embutido aí dentro. Sem dúvida. Porque a partir do momento em que, e a espiritualidade já nos revela hoje, que quando da concepção, antes mesmo do processo da concepção, o espírito reencarnante já está presente para, dentro do seu magnetismo, isso mais à frente nós vamos conversar sobre isso, definir qual o espermatozoide e óvulo adequado à constituição física do seu organismo, ou seja, pela própria lei, aquela lei que você estava falando, que rege toda, vamos dizer assim, a harmonia da natureza, irá proporcionar, sem ele perceber, né, dentro do automatismo da lei, essa escolha para que o seu corpo venha a ser definido. Então, o espírito já pré-existe, o corpo é criado naquele momento. Aí tem uma coisa, Marisa, enquanto você falava, como vai ser bom, útil, produtivo para a humanidade quando a ciência material encontrar-se com esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Porque hoje ainda se justifica muitas coisas do ponto de vista fisiológico como sendo genético. Isso é genético. Como que se a resposta genética significasse o princípio de tudo? E eu lembrei disso quando você falou da escolha do espermatozoide. Por que nós, durante uma relação sexual, contribuímos com milhões de espermatozoides? Porque são milhões de possibilidades de corpos. Isso. Milhões de possibilidades de conjugações para que gere um corpo para determinado espírito. E ainda tem a combinação do óvulo feminino. Sim. Que também então nós estudamos e aprendemos aí, o espermatozoide que vence aquela corrida é ao acaso. É o mais forte. Acaso é o mais forte que nada, gente. Acreditem, o que vence é o que foi escolhido para gerar o corpo compatível com a necessidade do espírito encarnante. Então, fulano nasceu com uma doença genética. Sim, aquele espermatozoide que foi escolhido, que tinha aquela, vamos chamar de deficiência. As características. Aquelas características, porque o espírito encarnante precisa de um corpo com aquelas deficiências ou com aquelas virtudes e por aí vai. Perfeito, perfeito. Muito bom. Já estamos antecipando, né, coisas lá da frente. Estamos, é porque você vai comentando e a minha língua fica coçando. Mas não perdemos nada com isso. Não, com certeza. A questão 82. É exato dizer-se que os espíritos são imateriais? Né? Aí ele vem daquela resposta já que a dificuldade da linguagem, né? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? Pode um cego de nascimento definir a luz? Imaterial não é o termo, incorpóreo seria mais exato. Deve-se compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. É tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Então aqui a gente percebe que, apesar dele falar matéria quintessenciada, demonstra toda a pobreza de linguagem que nós temos da nossa comunicação, né? Faltam palavras para que o espírito venha, o espírito, no caso, o espírito orientador, aqui o espírito verdade com Kardec, possa expressar aquilo em que ele se encontra e que a gente venha a entender. Porque a linguagem dos espíritos é o pensamento.
E tem a questão do... A linguagem é um símbolo, né? Toda linguagem é simbólica. Então, quando nós falamos aqui em algo material, isso nos remete à matéria como nós a conhecemos. Composição, combinações químicas, isso é matéria. Mas, além da Terra, que tipo de combinações químicas podem existir que nós não sabemos? Isso. Aí você sente, eu percebo aqui, a dificuldade do Espírito que dá a resposta, porque nele nós não temos. Ele faz uma comparação, uma analogia muito boa com o cego. É como você querer comentar com um cego as belezas da luz. Um cego de nascença. Um cego de nascença que nunca... É como você perguntar a alguém que nunca viajou, que nunca saiu da sua aldeia e dizer assim, você prefere viajar de avião ou de navio? Ele nunca viajou nem de um nem de outro, como é que ele vai saber a diferença? Uhum. Então, em vários pontos do Livro dos Espíritos, eles falam da nossa pobreza de linguagem. Eles não têm como nos responder. Porque esse mecanismo de fala nossa é um mecanismo primitivo. A comunicação oral do qual a gente utiliza hoje é um mecanismo primitivo de comunicação. Por isso extremamente limitado. Limitado. Né? Por isso extremamente limitado. Daí tem aquele ditado que diz que comunicação não é o que eu digo, é o que você entende. Porque eu posso falar uma coisa para mim da maneira mais clara possível. Você entende outra coisa. Você entende outra coisa. E por que você vai entender outra coisa? Vai depender dos teus arcabouços de conhecimento, as tuas relações, as combinações mentais que nós fazemos. O estado emocional do momento. O estado emocional, a cultura. Isso. Hoje em dia, por exemplo, Jesus fala de amor o tempo todo. Mas se hoje em dia nós passarmos e tiver dois homens conversando e você ouvir um dizer para o outro, eu te amo, a gente já está pensando besteira. Mas um homem dizendo para o outro que ama... Gente, mas Jesus falou que nos amava o tempo todo. Isso. Ou seja, a nossa cultura nos encaminha para o entendimento tortuoso da frase eu te amo. Da mesma forma, entre um homem e uma mulher, se disser eu te amo, o entendimento talvez não seja aquele do amor fraternal que talvez ele esteja falando. E por aí vão as inúmeras formas de entendimento da nossa pobre linguagem. Com certeza. Então, para que a gente possa fechar o nosso estudo hoje, nós vamos para 83. Os espíritos têm fim. Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se a sua individualidade tem um termo e se, num tempo dado, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e não retorna à massa de onde saiu, como ocorre com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim? Olha a pobreza do entendimento de novo, né? Ele quer fechar, na verdade, ele quer fechar ciclo. Esse ciclo e botar um ponto final. Se alguma coisa teve começo, tem que ter fim. Essa é a nossa visão pequena, material, né? Materialista, podemos dizer assim. Se tudo tem começo, tem fim. Pois é, né? Como entender que os espíritos, tendo um começo, não vai ter um fim. Não tenha fim. E mais complicado ainda, voltando, é entender algo que não tem começo, que é o próprio Deus. Por isso que a gente, em algum lugar aqui, não lembro agora a questão, quando Kardec pergunta sobre a essência de Deus, né? A natureza. A natureza de Deus. Eles dizem, não adianta te responder, você não tem condições de entender isso ainda. Deixa mais para frente. E agora o Kardec volta com uma questão similar, mas agora na outra ponta, questionando sobre o fim. O fim. A finitude dos espíritos. Seja, ele volta, mais uma vez, a tentar jogar a visão panteísta, né? Voltando ao todo, na pergunta para receber o taxativamente não, porque aí ninguém mais se questiona sobre isso. Vamos lá na resposta dele? Ele fala assim, existem coisas que não compreendeis porque a vossa inteligência é limitada, e isso não é razão para que as rejeiteis. A criança não compreende tudo o que o seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Dissemos que a existência do espírito não tem fim. É tudo o que podemos dizer por enquanto. Uma forma elegante de encerrar a questão. Não adianta a gente ficar martelando nisso, porque você não vai ter condições de entender.
Então, com essas questões, Marisa, eu acho que nós demos um pontapé inicial, o segundo livro do Livro dos Espíritos, onde, salvo o melhor juízo, está o conteúdo mais denso da filosofia espírita, tratando do mundo espiritual. E é muito gostoso todo esse estudo, né? Bem, o nosso tempo está se esgotando. Quero agradecer aos nossos ouvintes por estarem ligados na Rádio Comunhão Espírita de Brasília e deixar o nosso próximo encontro já agendado, quando continuaremos o estudo do capítulo 1º do segundo livro e falaremos sobre o mundo normal primitivo. Não percam! Lembrando que suas dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail radio@comunhãoespírita.com, que na medida do possível nós responderemos nos programas seguintes. Felicidades e muita paz. Meu caro Honório, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigado pelo convite, Maris. Fiquem com Deus todos nós. Fiquemos com Deus todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, com Adilson Maris e Ricardo Honório.